Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, olha, muita paz para vocês, muita paz mesmo, tá? Na videoaula de hoje, nós vamos continuar falando sobre verbos, tá? Nós tivemos os verbos, a primeira parte, tá? E agora nós vamos para a parte 2 de verbos, tá? Dentro da morfologia, é claro, tá? Na verdade, a gente falou sobre alguns tipos de verbo, então eu falei para vocês sobre os verbos regulares, os verbos irregulares, os verbos defetivos, os verbos abundantes, tá? Se você não lembra dessa conversa que a gente teve, volta lá na aula, assiste ela com calma, assiste de novo, se tiver alguma dúvida, entre em contato, me pergunta, tá? Então, agora a gente vai dar continuidade a essa matéria aí. E nós vamos começar com um tópico chamado aspecto verbal. Primeira coisa que eu preciso te dizer, o que quer dizer aspecto? Aspecto é um ponto de vista, é isso, tá? E a gente tem 3 aspectos verbais, tá? Quer dizer, pontos de vista dos verbos, é isso. O primeiro aspecto verbal, tá? É o que nós chamamos de aspecto perfeito. Esse aspecto perfeito quer dizer o seguinte, aquela ação que ela foi totalmente finalizada, acabada, pronto, é isso. Então, ao utilizar o verbo, passa um aspecto de algo que foi finalizado. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Ana me largou depois de 2 anos de casamento. Então, observa, Ana largou. O aspecto verbal é perfeito. Início, meio e fim. A ação foi finalizada, por isso nós chamamos de aspecto perfeito, tá? Do mesmo jeito que a gente tem o aspecto perfeito, nós vamos ter aquilo chamado de aspecto contínuo. Menino, o que é o aspecto contínuo? É quando dá a ideia de algo que se perpetua, algo que permanece, ou que aconteceu durante um bom tempo, por exemplo, tá? Mas digamos assim que houve uma sequência daquilo ali. Então, por exemplo, as coisas funcionavam quase perfeitamente. Quando eu digo as coisas funcionavam, dá a ideia de que vinha acontecendo durante um tempo. Quer dizer, continuamente durante um tempo, tá? Entenda que quando eu falo aspecto contínuo, eu não estou falando de para todo sempre, nem nada disso não. Eu estou falando única e exclusivamente na questão de continuidade. Então, esse é o aspecto contínuo, tá? Então, nós falamos até agora sobre o aspecto perfeito, são 3, tá? E falamos sobre o aspecto contínuo, beleza. Agora nós vamos falar sobre o aspecto habitual. O que é o aspecto habitual? É algo que é recorrente, é algo que é habitual, que é costumeiro, vamos dizer assim. Então o verbo passa a ideia de algo que seja costumeiro, vamos pôr dessa forma. Então, por exemplo, minha tia me obrigava a estudar gramática todos os dias. Observa, isso era um hábito, ela me obrigava a estudar gramática todos os dias. Então, nós temos um aspecto habitual aí, certo? Ok? Então tá. Observa que eu não estou falando para vocês de coisas tipo imperativo, subjuntivo, indicativo, não. Eu estou falando do aspecto verbal, que são 3, tá? O aspecto perfeito, o aspecto contínuo e o aspecto habitual. Beleza? Ótimo. Liliane, isso pode cair na minha prova? Pode. Aliás, diga-se de passagem, é muito mais fácil você ter questões que envolvam o aspecto verbal do que necessariamente o tempo ou o modo verbal. É muito mais comum. Por quê? Porque o aspecto verbal envolve uma coisa chamada semântica. E o que é a semântica? É o entendimento, é entender, né? E é um princípio básico do Enem, habilidade e competência. Então tem a ver com o que a gente entendeu ali. Eu tô olhando o que o Rico tá fazendo, gente. Rico, vem aqui, aqui. Aí, o que acontece? É muito comum disso acontecer, extremamente comum. Bom, se isso tá claro para vocês, e eu espero que esteja, tá?
Ainda falando sobre verbos, nós precisamos falar de locução verbal. A locução verbal é importante. Eu vou precisar desse conceito quando a gente tiver entrado em período composto, tá? Por quê? Porque o período composto, gente, para cada oração que compõe o período, nós vamos ter um verbo, então é uma contagem verbal. Então vamos supor, por exemplo, um período composto com 3 orações, muito provavelmente 3 verbos, um verbo para cada oração. Mas é bom você saber que, tá? A locução verbal, muito embora ela seja formada de... Ai, gente, vou pegar a régua aqui que tá me deixando doida. Vem cá, filhinho. Vem? Não? Ai, peguei. Olha, a locução verbal, muito embora, gente, a locução verbal ela seja formada de 2 ou mais verbos, que nós vamos ver que existem locuções verbais com 3 verbos, tá? A locução verbal, ela conta como se fosse um verbo só. Então, a gente tem que ter isso muito em mente, que muito embora seja uma locução verbal, vai contar como um verbo só. E eu vou precisar que vocês se recordem disso quando a gente chegar em período composto, tudo que eu tô falando com vocês, tá? Ok? A locução verbal, normalmente, ela é formada por 2 verbos, ok? Um verbo principal e um verbo auxiliar. Toda locução verbal é formada por 2 verbos, um principal e o outro auxiliar, tudo bem? E a junção desses 2 verbos vai resultar em uma ação. Por isso a gente conta como se fosse um só. Então, em uma ação. Sendo assim, tá? Vamos pegar o seguinte exemplo. Costumava sair às 3. Tudo bem? Costumava sair. Ok. Costumava vai ser o verbo auxiliar. Sair, que é a ação central, vai ser o verbo principal. Então, costumava sair é uma locução verbal, formada de um verbo auxiliar e um verbo principal, certo? Conduzindo uma única ação. E qual é a ação nesse caso? Sair, tudo bem? Bom, eu disse para vocês, e não é mentira, né? Que a maioria das locuções verbais são formadas por 2 verbos. E é verdade, isso tá certo, tá? No entanto, existem locuções verbais formadas por 3 verbos. Aline, 3? Sim, 3. E as locuções verbais que são formadas por 3 verbos, nós vamos ter 2 verbos auxiliares e um verbo principal. Um verbo principal e 2 auxiliares. Mas não muda nada. Mesmo eu tendo 3 verbos, vai conduzir a uma única ação, tá? Então, vamos pegar um exemplo, tá? Eles já devem ter notado o problema. Ok. Devem ter notado. Que é uma forma muito comum da gente falar. Devem ter notado. Ok. Observa que a ideia central é notar. Esse é o verbo principal, tá? Devem e ter com seus verbos auxiliares. Então, se você estiver estudando por uma gramática, seja uma apostila que seja, eu gostaria que se vocês vissem que a locução verbal pode ser formada por 3 verbos, está correta sim, tá? Muito embora eu volto no mesmo ponto de antes. Conduz apenas a uma ação, tá? Aline, lá no período composto, lá na frente, quando a gente tiver, vai ser a mesma coisa? Sim, vai ser a mesma coisa, tá? Então, isso resume, digamos assim, a locução verbal. Tudo bem? Ok. Tô confiando, hein, gente? Bom, vamos passar para o próximo tópico, que são os tempos e os modos verbais. Modos verbais. Indicativo, subjuntivo, imperativo. É isso. Então, esses são chamados modos verbais. Beleza. Dentro dos modos verbais, nós vamos ter subdivisões. O indicativo, por exemplo, traz o presente.
presente do indicativo. É uma ação, né? Que está acontecendo naquele momento, por isso o nome presente. Tipo, eu canto. Tudo bem. Nós vamos ter ainda dentro do indicativo, tá? O pretérito perfeito. O pretérito perfeito é uma ação que teve início, meio e fim. Ela foi finalizada, completamente finalizada. Então, por exemplo, eu cantei, tá? Agora, nós vamos ter aquilo chamado pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é uma ação que ela foi iniciada, mas ela foi interrompida. Por algum motivo que a gente não sabe qual, mas ela foi interrompida. Então, por exemplo, eu cantava. Observa, ela não foi finalizada totalmente, por isso a gente chama de pretérito imperfeito, tá? Bom, temos também aquilo chamado de pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é uma forma clássica do verbo. Vamos combinar? Hoje em dia a gente praticamente não trabalha com ela. Nem falando, nem escrevendo. É raro você pegar alguém usando o pretérito mais que perfeito. Por exemplo, eu cantara, né? A gente encontra, sim, textos mais clássicos, mais tradicionais, ou em situações formais também. Isso com certeza, situações formais. Bom, ainda no indicativo, nós temos o futuro do presente. O futuro do presente é uma ação, tá? Que ela vai acontecer em pouco tempo, tá? Então, por exemplo, eu cantarei. Eu cantarei. Esse é o futuro do presente. E do mesmo jeito que eu tenho o futuro do presente, eu tenho o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é uma ação que iria acontecer e por algum motivo talvez não mais aconteça. Por exemplo, eu cantaria. Eu cantaria. Então tá correto, tá? Então nós temos no modo indicativo aí, tá? 6 tipos: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Ok? Beleza, ouvida! Bom, nós temos também aquilo chamado subjuntivo, tá? Olha, de uma forma geral, quando as pessoas vão explicar o subjuntivo, elas explicam só a conjugação simples, tá? Normalmente assim, presente, pretérito, futuro. Normalmente elas explicam a conjugação simples. Tá errado? Não, claro que não tá errado. De jeito nenhum, tá? Presente do subjuntivo. Normalmente a gente ensina a colocar um que na frente para você puxar a conjugação, né? Então, presente, que eu estude, por exemplo. Aí você bota um que na frente e puxa a conjugação do presente, né? Pretérito, né? O pretérito a gente ensina a colocar um se na frente. Por exemplo, se eu estudasse, tá? E o futuro a gente ensina a colocar um quando na frente. Quando eu estudar, por exemplo. Tá correto? Eu só queria fazer um acréscimo a essa informação. O subjuntivo, gente, ele tem sim presente, pretérito, futuro, mas em termos de conjugação simples, tá? Em termos de conjugação simples. Quando se fala em locução verbal, que eu já te dei esse conceito nessa aula, aí o subjuntivo aumenta a tipologia, tá? Então, por exemplo, vamos pensar agora com locução verbal, com as locuções verbais, tá? Então, presente, eu boto o que na frente? Que eu cante, tá? Que eu cante não, perdão, que eu estude, tudo bem. Tá, pretérito, pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito. Se eu estudasse, já falei isso para vocês, ok? Pretérito perfeito do subjuntivo. Eu tinha estudado. Observe, eu usei uma locução verbal para gerar o pretérito perfeito do subjuntivo. Eu tinha estudado, tá? Mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Se eu tivesse estudado.
se eu tivesse estudado. Observa, para fazer o mais que perfeito eu também preciso de uma locução, tá? Aí eu tava falando do futuro com vocês, né? Há dois tipos de futuro, o futuro simples e o futuro composto. Você já deve ter deduzido aí por uma questão lógica, né? O futuro simples é um verbo só, quando eu estudar, tá? E o futuro composto, ele é formado por uma locução, né? Quando eu tiver estudado, certo? Então, gente, dependendo de onde você está estudando, tá? Pode aparecer só as três formas básicas mesmo, tá? O presente, né? O pretérito e o futuro. É fato. Agora, se você estiver numa gramática mais detalhada, digamos assim, ou está estudando em algum lugar que tenha mais detalhe, pode sim aparecer as locuções verbais. Então, se aparecer as locuções verbais, está corretíssimo também, tá? Então, nós vamos ter aí o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro simples e o futuro composto. Todos esses no modo subjuntivo, tá? E temos o imperativo, que graças ao bom Deus é só afirmativo e negativo e já tá ótimo, tá? O imperativo, de uma forma geral, é uma ordem. Olha lá, gente, os cachorros, gente, pelo amor de Deus. Ocorre o seguinte, o imperativo, tá? Ele pode ser afirmativo ou negativo, e o imperativo é uma ordem, é um comando, uma negação, tá? Ok. Bom, normalmente o imperativo ele é muito empregado em textos injuntivos. O que são os textos injuntivos? São textos de comando mesmo. Por exemplo, uma receita, tá? Uma receita é um texto de comando, é um texto injuntivo, então é natural que se use o imperativo ali. Por exemplo, pegue uma xícara, né? Misture, tanana. Então é muito comum isso. Bom, nessa época que a gente está vivendo de Covid, esse tipo de coisa, né? Eu não sei se vocês repararam, várias redes sociais, esse tipo de coisa, elas trabalham com textos injuntivos no modo imperativo. Quer dizer, ensinando a fazer máscaras, por exemplo, ou dos cuidados que se deve ter, né? Então, é muito comum, tá? Esse tipo de tempo verbal nesse tipo de texto. Liliane, só nesse tipo de texto? Claro que não, óbvio que não, né? Mas que eu tô falando predominantemente sim, tá? Bom, e aí, gente, agora tá faltando quase nada, a gente já tá acabando, glória a Deus. É o seguinte, gente, nós temos que falar sobre a forma nominal do verbo, porque vocês vão encontrar isso em questões e de repente vocês podem ficar perdidos. Gente, o cachorro tá atacado aqui. E vocês podem ficar perdidos, né? A forma nominal do verbo. Então, o que é a forma nominal do verbo seria aquilo que nós chamamos de infinitivo, particípio e gerúndio, tá? O infinitivo são os verbos terminados em AR, ER e IR. Então, por exemplo, falar, correr, sorrir, tá? Ok? Beleza. O gerúndio são os verbos terminados em ando, indo e indo. Por exemplo, falando, correndo, sorrindo. E o particípio são os verbos terminados em ado e ido. Por exemplo, andado, falado, corrido, sorrido, tá? Ok? Você fala, Liliane, você esqueceu de falar o edo. Não esqueci não, meu amor, é porque rara exceção, nós vamos ter o particípio coedo, tá? O particípio normalmente é ado e ido mesmo, certo? Então, toda vez que a gente falar em infinitivo, gerúndio e particípio, o que a gente está falando são as formas nominais dos verbos. Esse conceito a gente vai encontrar com ele lá na frente de novo, tá? No mais, senhoras e senhores, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido o que eu tô falando. Se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem, eu te respondo, me manda um áudio. Não incomoda de jeito nenhum, na verdade eu gosto pra caramba, porque eu me sinto mais próxima, mais conectada a vocês quando vocês entram em contato comigo, tá?
Na próxima aula nós vamos para advérbio, tá? Que não é difícil também, é super tranquilinho, é de boa. No mais, um grande beijo para vocês, muita paz para vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Tchau, gente!